Bom dia. Na última aula a gente estava falando de hidrografia, né? Foi a última coisa que eu passei. Então, vamos continuar aí, terminar sobre os conceitos. Essa aula é sobre águas continentais. Então, eu vou... A última coisa que eu passei foi sobre esses conceitos aqui, né? Perfil longitudinal e perfil transversal, não é isso? Acho que sim, Fernando. É, né? Isso, é isso Aham. aí mesmo, Fernando. Beleza. Então é o seguinte, para terminar esses conceitos aí sobre rio, né, que a gente estava revisando aí. Então, o próximo a relação do rio com o relevo, né? Que aí a gente analisa o aproveitamento. Então, de acordo com o relevo, a gente pode classificar os rios como rios de planalto ou de planície. E aí a relação com o aproveitamento, o rio de planalto, obviamente, ele é ideal para a produção de energia hidrelétrica, enquanto o rio de planície já vai ser ideal para navegação e transporte. É lógico que considerando o custo, né? Em termos de custo-benefício, quando você analisa, então a relação direta é essa. Tá? Agora, é lógico que dá para navegar em Rio de Planalto, né? O Brasil mesmo tem hidrovias importantes em rios de Planalto, né? Tem uma no São Francisco, no Vale Médio de São Francisco, e tem a hidrovia Tietê-Paraná, que são duas importantes hidrovias em rios de Planalto. Só que aí você tem um custo, né? Em função da construção de barragens e eclusas. E no Rio de Planície também dá para produzir energia hidrelétrica, só que aí você vai ter o custo, principalmente ambiental, né? Mas você tem um custo também financeiro, porque o lago, né? A construção do lago tem que ser maior para a água poder ter força, né? Para movimentar as turbinas. Tá? Então a relação direta seria basicamente essa: planalto hidrelétrica, planície, navegação e transporte. Aí também pode aparecer rio de montanha, né? Como você tem na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas o rio de montanha, a relação dele é a mesma que o rio de Planalto. Tá? Então, não muda muito. E outro conceito importante é sobre o regime, né? Todo rio tem a sua variação de volume de água. É isso que a gente se refere quando fala de regime fluvial. Tá? E essa variação, né, ela obviamente vai acontecer de acordo com determinados fatores, né, que vão influenciar no período em que o rio está mais cheio ou no período em que o rio está mais vazio. Então você tem aí as cheias, né, e vazantes. Eu coloquei aí alguns, né, fatores que influenciam essa variação de volume de água. No caso do Brasil, por exemplo, né, predomina o fator chuva, né? Então é o que a gente chama de regime pluvial, tá? Então no Brasil, normalmente, né, as cheias, devido ao clima tropical ser predominante, né, as cheias são de verão e as vazantes são de inverno, tá? Mas você tem rios que podem ser influenciados, né, pelo derretimento de geleira. Então aí você tem esse tipo de regime chamado nival glacial, né? No Brasil tem um rio que a gente pode destacar. Na Europa tem vários, né, que recebem essa influência. No Brasil tem o Rio Amazonas, né, que recebe essa influência do derretimento aí de neve e geleira da Cordilheira dos Andes. Tá? Mas os outros rios, obviamente, que não têm essa influência, mais relacionado à chuva. E de acordo com a variação, né, do volume de água, você pode classificar os rios como perene
ou intermitente, né? Então, o rio perene é aquele que se mantém sempre, independente da época do ano, independente da quantidade de chuva, tá? Independente do clima da região. Então, um exemplo clássico aí é o Rio Nilo, né, que corta aí uma das regiões mais secas do planeta, que é o deserto do Saara, e ele se mantém, né? O curso é perene, independente ali da característica climática. E os rios intermitentes são o contrário, né? São aqueles que, na época da vazante, na época da seca, né, ele diminui tanto o seu volume de água que chega a desaparecer. Ou ficam uns filetinhos de água, né, igual está mostrando aí na figura de cima, né, ou ele chega a desaparecer. Tá? Aí a gente chama de rio intermitente ou rio temporário. E aí outro conceito, né, que é comum em relação a esse tema, o de rede hidrográfica. Tá? Então a rede hidrográfica ela se refere, né, ao conjunto de rios, onde você tem o rio principal, né, que vai nortear essa rede hidrográfica, os afluentes que desaguam no rio principal e os subafluentes, também chamados de tributários, tanto faz, subafluente ou tributário, que deságua nos afluentes. Tá? E aí esse conjunto de rio, né, ele drena uma área ou uma região que a gente chama de bacia hidrográfica. Tá? Então, no desenho você tem, né, a rede hidrográfica, que é o conjunto de rios. Tá? Então, o rio principal, aqui tem duas, né? Então, você está vendo aí duas redes hidrográficas, o rio principal e os afluentes e os subafluentes ou tributários, que são os rios menores. Né? E essa área drenada, né, pela rede hidrográfica que a gente chama de bacia hidrográfica. Tá? E aqui, né, ó, já aproveito para adiantar o conceito aí, o que seria um divisor de água, né? Ou um dispersor de água. Então, essas áreas mais elevadas, né, do relevo, onde você tem aí dividindo, né, uma bacia hidrográfica de outra. Né? E na nossa região, por exemplo, né, nós temos aí, só para citar, né, esse conjunto de rios, você tem o Rio Pardo. Né? Quando você vai para Ribeirão, você passa em cima do Rio Pardo. A nossa região, ela está dentro dessa área que compreende aí o chamado Baixo Pardo. Tá? Então, o Rio Pardo deságua no Grande. Tá? O Rio Pardo é o tributário ou subafluente. Deságua no Grande, que é o afluente, que deságua no Paraná, que é o principal. Tá? E a gente tem essa rede hidrográfica, então, aí relacionada à nossa região. E só para finalizar aqui, né, o rio principal, de acordo com a desembocadura do rio principal, né, ou a foz, tanto faz, aonde ele deságua, você vai ter então essa classificaçãozinha que eu coloquei aí, né, essas classificações, ó. Ou a rede hidrográfica é exorreica, quando o rio principal deságua fora do continente. A maioria dos rios brasileiros, os principais, né, são exorreicos, né, o rio Amazonas, São Francisco. Tá? Quando os rios principais desaguam dentro do continente, tá, em outro rio, né, ou num lago, aí a gente classifica como endorreica. Então, o rio Tietê, por exemplo, né, que deságua no rio Paraná. Quando você tem um rio intermitente, que desaparece, né, na época principalmente da seca, aí você classifica como uma rede arreica. Tá? E quando você tem os rios subterrâneos, né, que são esses rios, por exemplo, que correm em caverna, aí você tem a rede chamada de criptorreica. Tá? Então dá para classificar aí essas redes hidrográficas em 4 tipos, de acordo aí com as características do rio principal. E depois, ó, para terminar esses conceitos, né, de rios, e aí a gente fala então, deixa eu ver se eu coloquei, aí a gente fala das águas, dos outros tipos de águas continentais. Eu coloquei aí o que é uma vertente hidrográfica, né?
Então é bem simples, né? Eu coloquei a América do Sul para entender a disposição do relevo sul-americano. E você tem aí na América do Sul a vertente do Atlântico Sul, né? E a vertente do Pacífico Sul. E o divisor de água, né, é a Cordilheira dos Andes. Tá vendo? Então você tem a Cordilheira dos Andes, né, que corta aí a América do Sul. E os rios da vertente do Atlântico Sul, né, que correm, obviamente, só tem esse sentido para eles correrem, né, desaguando aqui no Atlântico Sul, e os rios da vertente do Pacífico Sul, né, que vão correr ali, obviamente, desaguando no Pacífico. Então isso aqui é vertente, tá vendo? É a influência do relevo determinando, né, para que lado que as águas vão correr, tá, de acordo com as características do relevo. E as áreas mais altas, né, os pontos mais altos, a gente classifica como divisores ou dispersores de água. Tá? Então, sobre rios, tá? Você tem então essas características. Aí depois, mais para frente, a gente fala da hidrografia brasileira, né? E fala sobre os principais rios, mas não é nessa aula ainda não. Para terminar essa aula aí da frente A, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou passar para vocês aqui, e aí então a gente finaliza essa aula, que é sobre os outros tipos, né, que nós temos de águas continentais. Então a gente falou dos rios, agora vamos falar das formações lacustres, que estão dentro também desse conjunto, né, de águas continentais, e aí depois a gente termina falando sobre as águas subterrâneas. Então, ó, formações lacustres, né, ó, se refere aos lagos, lagoas e lagunas. O que difere uma da outra é simplesmente o tamanho, né? Os lagos são maiores, e aí a gente vai numa ordem aí, né, do maior para o menor. O conceito de lago, né, é esse que eu coloquei para vocês aí, ó, de formação lacustre, tá vendo? Porções de água que podem ser doce ou salgada, acumuladas em áreas deprimidas, em buracos, né? Então, quando você fala de formação lacustre, basicamente é isso. Você tem uma grande porção de água, que pode ser maior ou menor, acumulada numa área deprimida. E aí, essa área deprimida, tá vendo? A origem, né, desta área deprimida, desse buraco, é o que vai dar nome ao lago, né? É o que vai, nome não, é o que vai classificar o tipo de lago ou de formação lacustre que nós estamos analisando. Tá? Então, você tem aí como classificação aos lagos tectônicos, né, que o conceito, tá vendo? Água acumulada em deformações da crosta terrestre. Que deformações? São essas deformações, né, que há milhões de anos aconteceram em função da movimentação das placas tectônicas. Tá? Então eu dei um exemplo aqui, né, só para ficar bem claro que tipo de deformação, né, que leva à origem de um lago tectônico. Então, tá vendo? Essa região da África aqui é chamada de Rift Valley, né? Ou Vale do Rift. Então, essa região, o que aconteceu aqui, né? Há milhões de anos, lá na era Mesozoica, quando as placas começaram a se movimentar, né, e começou a ocorrer a separação lá da Pangeia, né, a Gondwana, a Laurásia, e aí foram se separando. Aqui, ó, na parte oriental do continente africano, né, estava colado o subcontinente indiano. Tá vendo? Então, todo aquele território ali que envolve a Índia, o Paquistão, né, o Nepal, Sri Lanka, toda aquela região estava colada aqui, né, porque fazia parte da Gondwana. E aí, então, num determinado momento, há milhões de anos, a placa do subcontinente indiano separou, né, da placa africana e se movimentou em direção à Ásia. Tá vendo? E aqui, então, né, promoveu aqui, ó, você vê, a ilha de Madagascar afastou, né, você vê que ela estava encaixada aqui, ó, tá, no litoral africano, e aqui você vai ter uma fissura geológica, né, grandes fendas que vão se abrir no relevo em função desse afastamento da placa.
dando origem a essa região aqui chamada de Rift Valley, tá? Que é essa grande falha geológica que tem aqui na porção oriental. E nessas fissuras aqui na superfície, tá vendo? Formaram-se então esses lagos tectônicos, né? O Nyassa, o Tanganica, que é a região dos grandes lagos africanos. Tá vendo? Então você tem aí esse tipo de lago, né, que a gente encontra, chamado de lago tectônico. Outro tipo que você encontra aí são lagos vulcânicos, né? Aí a explicação é mais simples, né? Você vai ter ali antigos vulcões, né, que entram em extinção, né? Aquele vulcão extinto tradicional que todas as atividades internas, né, da câmara, lá do magma, das fissuras, resfriam, desaparece, e aí então a cratera solidifica, forma essa área deprimida, né? E aí então você tem a possibilidade, como está mostrando aí a fotografia, né, de acúmulo de água nessas áreas aí de antigas crateras de vulcões extintos, formando então lagos vulcânicos. Outro tipo que é comum são os chamados lagos residuais. Tá? Fernando, volta no outro, por favor, rapidinho. Esse aqui? É, pronto. Obrigada. Nada. Aí é o seguinte, ó, os lagos residuais, o próprio nome diz, né, ó, resíduo nada mais é do que resto. Então, o que que você tem aí, né, ó, um resto ou resíduo de antigos mares, né, devido ao processo principalmente do soerguimento. Quando a gente estudou geologia, né, lembra que eu falei que as placas em alguns lugares se movimentam, né, um movimento chamado de epirogênese, tá? E esse movimento faz com que o relevo, né, sofra um soerguimento, tá? Então ele vai levantando, né? Ele vai ficando acima das águas, né? Ele vai literalmente emergindo. Por isso que eu coloquei o exemplo aí do Oriente Médio, né? O Oriente Médio era uma região onde aconteceu isso, né? Estava embaixo d'água e aí sofreu esse soerguimento. E o Mar Morto, né, que é esse que eu coloquei no exemplo, tá vendo? Apesar de ser chamado de mar, né, porque ele é grande, tá? E é de água salgada, bastante salgada, por isso que o pessoal chama de mar, mas na realidade ele é um lago, né? O nome dele é Lago Asfaltite, tá? Mais popularmente conhecido como Mar Morto. E provavelmente, né, os geólogos afirmam que o Mar Morto era uma fossa, né, ou falha abissal, tá? Tipo as fossas marianas que você tem no Pacífico. Tá vendo? O Mar Morto era basicamente isso, uma fossa abissal, que aí quando o relevo subiu, né, emergiu, você tem então esse resíduo aqui, né, de água, tá vendo? Salgada, que deu origem então ao Mar Morto. Tá vendo? Resíduo, resto. Você tem, por exemplo, também o Mar Cáspio, que é muito maior, né? Depois a gente vai ver aí o Mar Cáspio, mas ele é muito maior que o Mar Morto, né? Fica ali entre a Europa e a Ásia, que também é um gigantesco lago de água salgada, tá? Então aí você tem os chamados lagos residuais. E um outro tipo de lago que também tem, ó, são os lagos glaciais, tá? Que são comuns aí, né? Principalmente no hemisfério norte. Então, no Canadá, né? Eu coloquei a imagem aí na fronteira ali, né, entre o Canadá e os Estados Unidos, que são, acredito, né, os lagos assim mais populares. E quando você fala de lago glacial, que são os famosos grandes lagos, né, que dividem ali, que estão na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Esses lagos, eles são resultados, tá vendo, do degelo de glaciares, né? O que são glaciares? São aquelas geleiras gigantescas, né, que estão relacionadas ao período de milhares de anos aí das glaciações, né? Quando você tinha aí na época as glaciações, então você tem essas grandes geleiras aí chamadas de glaciares na América do Norte, no norte da Europa, né, na Sibéria, e o derretimento dessas geleiras produz esse tipo de lago chamado lago glacial. Tá? Na Finlândia, né, você tem vários lagos aí. A Finlândia, inclusive, é conhecida como o país dos lagos, tá? No norte da Europa. Então, também tem esse tipo de lago chamado de lago glacial, derretimento de geleira.
né? E por último, galera, tem um tipo de lago que a gente chama de lago de barragem, tá? Que aí o nome também já é autoexplicativo, né? Lago de barragem, por quê? Porque se forma ali uma barragem e aí então a água vai ser barrada, tá? E forma-se então o lago. Normalmente, os lagos de barragem mais conhecidos são os lagos artificiais, que é esse que eu estou dando exemplo na figura, né? O homem vai lá, faz uma barragem artificial para poder aproveitar para a produção de energia hidrelétrica e também eclusas, tá? Hidrovias. Então esse aí é o mais comum. Só que pode ter lago de barragem natural? Pode. Tá? Eu não coloquei aí, mas é muito claro, por exemplo, no litoral brasileiro, você tem formações lacustres de barragem natural, que na realidade, né, são as principais formações lacustres do nosso território, que são as 3 lagoas encontradas no litoral do Rio Grande do Sul: Patos, Mirim e Mangueira. Essas 3 lagoas são formações lacustres de barragem natural, tá vendo? O que aconteceu ali? Há milhares ou milhões de anos, ocorreu ali um processo de sedimentação, formando restingas, né, que são aqueles braços de terra paralelos à linha do litoral, à costa, né, do continente. E aí então essas restingas literalmente, né, cercaram a água ali, porções de água, formando essas 3 lagoas que a gente conhece ali no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Aí você tem um lago ou lagoa de barragem natural. Tá? Então, o lago de barragem pode ser artificial, que é a maioria, né, que a gente vai encontrar, mas também pode ser de barragem natural, como as lagoas de Restinga. Beleza? Aí é o seguinte, ó, para a gente finalizar então as águas continentais, vamos falar um pouco aí então das águas subterrâneas, tá? E quando a gente fala de água subterrânea, né, eu coloquei o conceito, galera, que tá vendo? São as águas que infiltram, né, e percolam. Essa palavrinha aí, percolar, tá? É quando a água tá entre aspas, né? Entre aspas, a água vai descendo ali, ó, entre as rochas, né? Entre as camadas do solo, do subsolo. Conforme ela vai descendo, até ela se depositar, né? Ou ela se deposita numa rocha porosa, né? Que funciona como uma esponja. Então a água ela vai, tá vendo? Percolar é isso. A água ela vai percolando, tá vendo? Ela vai percorrendo ali o solo, o subsolo, até ela finalmente se depositar ou numa camada de rocha porosa ou numa camada não, desculpa, ou entre, né, rochas impermeáveis, como está mostrando o desenho. Tá vendo? Então você tem aí esses 2 tipos de situação que podem acontecer com as águas subterrâneas, tá? E aí essa água acumulada, né, que é muito importante, tá? Porque você tem ali reservatórios, né, que de certa maneira, estão mais protegidos, tá? Não totalmente, né, porque o risco de contaminação existe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas de uma certa forma estão menos, né, essa água está menos exposta do que, por exemplo, os rios e lagos, né? Os rios e lagos, eles têm uma exposição direta às ações antrópicas, onde o nível de poluição e contaminação é imediato, né? Que é o que acontece aí com vários rios e lagos que nós temos aí no mundo, sendo poluídos constantemente pelas atividades antrópicas, independente da atividade, pelo fato, né, desse contato direto, dessa relação direta. As águas subterrâneas, portanto, apresentam, né, uma vantagem um pouco maior, né, pelo fato delas estarem aí mais protegidas desse contato direto. Mas é lógico que o risco de contaminação também existe, tá, devido às atividades antrópicas, devido ao uso, né, de forma descuidada, tá vendo? Então isso aí é lógico que tem. De qualquer maneira, ó, antes de eu falar desses problemas, né,
é importante destacar que existe uma pequena diferença entre o aquífero freático ou lençol freático, que é a mesma coisa, e o aquífero tradicional. Tá? Então, quando você fala do aquífero, que é o aquífero tradicional, são as águas que estão armazenadas, né, em profundidades maiores. Tá? Como você está vendo no desenho aqui, ó, essa água acumulada aqui, tá vendo? Tanto no aquífero semi-confinado quanto no aquífero confinado, ó. Essa água acumulada aqui, seja em rocha porosa ou entre rochas impermeáveis, a gente chama de aquífero, tá? Inclusive, em alguns casos, né, como o famoso aquífero Guarani, uma parte dessas rochas aqui, porosas, tá? Ela pode até aflorar na superfície, que é o que acontece com o aquífero Guarani. Em alguns lugares, tá? Essa rocha aqui porosa, ela chega a aflorar na superfície, tá? O que facilita, inclusive, né? Daí a importância do aquífero Guarani, o que facilita e muito a reposição, né? Porque essa rocha porosa na superfície ela vai absorver rapidamente a água, né? Tanto dos rios quanto da chuva, fazendo aí um processo de reposição bastante rápido, tá? E o lençol Fernando, Oi, pois não. onde ela é armazenada a água? Você fala do aquífero? Aham. Aqui, ó, o do desenho, aqui, ó. Ela pode ser armazenada na rocha porosa, tá? Ou entre rochas impermeáveis, tá vendo aqui, ó, no fundo, tá? Uhum. Tá, obrigada. E, não, que é isso. E o aquífero freático, também chamado de lençol freático, que no desenho está identificado como aquífero livre, que também é outro nome que você pode encontrar, aí é esse que fica próximo à superfície. Tá vendo? Então, por isso que o conceito, ó, o lençol freático é uma espécie de rio subterrâneo. A diferença básica é essa, o lençol, ele está mais próximo aqui da superfície, no solo e no subsolo, e ele constantemente, né, tem a capacidade de encharcar o solo, tá, e brotar na superfície. Inclusive, muitos rios brasileiros se formam dessa maneira, né? O lençol freático, ele satura ali o solo e a água, então, começa a brotar na superfície, tá vendo? Então, essa é a diferença básica entre o que seria, né, um lençol freático e um aquífero, tá? Principalmente em nível de profundidade. E no caso do Brasil, né, nós temos 2 aquíferos que estão entre os maiores do mundo, tá? Que é o aquífero Guarani, que chama a atenção pelo tamanho dele, né? Quando você analisa a área que o aquífero Guarani pega, tá? Então ele pega ali aquela porção, né, sul da América do Sul, onde estão os países do Mercosul, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então ele pega ali uma grande extensão do território e a água do aquífero Guarani tem uma qualidade muito boa. Isso é outra característica importante, tá? E uma outra que é importante é o que eu falei agora há pouco, né? Você tem ali no aquífero Guarani uma facilidade de reposição da água devido, né, aos afloramentos da rocha porosa que absorvem rapidamente a água da chuva e dos rios. Então essa reposição ela é também importante, né, para garantir ali o reservatório de água, né, do aquífero. Então por isso que esse aquífero e detalhe, né, uma outra coisa que é lógico, que mostra a importância e ao mesmo tempo o risco, né? O aquífero Guarani está numa posição geográfica que se relaciona justamente às principais áreas industriais e urbanas da América Latina, né? Que é o sudeste brasileiro, o sudeste e o sul do Brasil e a região dos Pampas, na Argentina. Então, isso aí é importante, porque o aquífero fornece abastecimento, né, para várias atividades, inclusive abastecimento urbano, tá? Só que aí você tem o outro lado, né? Pelo fato de você ter nessas áreas uma aglomeração, né, bastante grande de pessoas e de atividades econômicas como indústria e agropecuária, o risco de contaminação do aquífero, né, é muito grande também.
principalmente nesses pontos, né, que você tem o afloramento das rochas porosas. Do mesmo jeito que a absorção da água é rápida, a de poluição também pode ser. Tá vendo? Então, o risco de contaminar, por isso que tem que ter todo um cuidado ali, né? Toda uma fiscalização, tá vendo? Para não deixar acontecer esse desastre ambiental, né? Relacionado a essa importante fonte aí, né? De água potável e de excelente qualidade, tá? E o segundo aquífero, para a gente fechar então, né? Sobre águas continentais, é chamado Alter do Chão. Também pode ser conhecido como SAGA, que é Sistema Aquífero da Grande Amazônia. Tá? Mas o nome mais comum que você vai encontrar é Alter do Chão, que é esse aquífero que você tem ali no núcleo da região amazônica, no Brasil, que é um dos maiores do mundo em volume de água. Tá vendo? Ele é maior que o Guarani em volume de água. Ele não é maior em extensão territorial. Tá? E ele fica totalmente dentro do território brasileiro, que é uma vantagem para o Brasil, né? Só que ele é maior que o aquífero Guarani em volume de água. Tá? E também é uma água de qualidade, né, que abastece ali a bacia hidrográfica amazônica. Tá? Então você tem aí, né, esses dois aquíferos, né, que são os mais importantes aí em relação ao território brasileiro. Beleza? Fernando, Pois não. qual que é o nome do segundo? Alter do Chão. Tá. Beleza? Esse alter aí é com L mesmo. Alter do Chão. Ó, então tá aí, galera. Sobre águas continentais, tá? Ficou faltando só esses conceitos, né? A gente não vai falar de Brasil nessa aula, por enquanto. Tá? Essa aula aí do caderno da frente A, do caderno 4, é só sobre conceitos, né? Pra gente dar uma revisada. Aí mais pra frente a gente fala sobre Brasil. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo sobre esses conceitos aí, sobre essa revisãozinha? Ô, Fernando, Pode falar, cara. você cita um exemplo de rio perene? Cara, perene, o que você falar aí da nossa região de rio é perene. Pardo, sei lá, Rio Grande, né, Miguelópolis, quando você vai em Miguelópolis, a maioria dos rios brasileiros que você pensar são perenes. Tá vendo? Ó, rios intermitentes, tá? Principalmente no Brasil, né? Você vai encontrar só ali no sertão nordestino um ou outro riozinho intermitente que tem na bacia do São Francisco. Tá? Mas a maioria, qualquer rio que você pensar aí no Brasil importante, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Paraguai, Paraná, são rios perenes. Beleza? Beleza, Fernando. Falou, galera. Então, ó, vou terminar aqui, falta 3 minutinhos, tá? Na próxima aula a gente volta aí para começar a frente B desse caderno 4, beleza? Beleza. Então, até daqui a pouco, galera.